Uma ótima noite a todos. Abençoada oportunidade de ouvir, refletir e aprender. Novamente no Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, aqui nas nossas cidades de Joinville. Nessa noite, como de costume, teremos a oportunidade de ouvir sobre a doutrina espírita, sobre a perspectiva da doutrina espírita, os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Nossa casa está funcionando regularmente, mesmo em semanas com feriados e tempestades a vir. Nas quintas-feiras à noite, às 20 horas, nós temos a reunião pública, como na data de hoje. Ato contínuo, aplicação de passes. Aos domingos, todo primeiro e terceiro domingo de cada mês, às 9 horas da manhã, curso básico de Espiritismo, e às 10h30, palestra pública novamente, somente primeiro e terceiro domingo de cada mês. E às segundas-feiras à noite, nós temos a atividade de educação da mediunidade, que é uma reunião privada, reunião fechada, para trabalhadores, colaboradores que já têm um conhecimento mais avançado na doutrina espírita e que, por essa razão, estando frequentando, podem vir a participar sendo convidados. Antes de nós fazermos a nossa leitura de abertura para a harmonização, aproveitar e compartilhar um aviso. Nós já estamos com os cartazes do nosso 5º Seminário de Estudos Espíritas. Então, no próximo mês, no dia 19 de novembro, é um sábado, como de costume nós fazemos, nós teremos um Seminário de Estudos Espíritas, uma sequência de 3 palestras, 3 exposições sobre temas correlatos. Dessa vez, o tema principal, saúde e doença, muito interessante. E nós teremos as palestras sobre perispírito, saúde e doença, drogas, um mal social e magnetismo e a medicina do futuro. São temas correlatos. Fica aqui o convite, as inscrições vão ser abertas a partir de amanhã. Então, pode ser feita diretamente aqui na Casa Espírita ou pelos contatos na nossa página no Facebook, procurando qualquer um dos trabalhadores, qualquer um dos colaboradores. A entrada naturalmente é franca, não poderia ser diferente, mas normalmente se constitui numa tarde bastante agradável, em que nós aqui comparecemos para estudar, discutir ideias. Depois das 3 exposições nós temos uma sessão de perguntas e respostas, e no meio do caminho nós temos a nossa cantina do bem, com uma série de coisas bem gostosas, comidas e bebidas, para sustentar o organismo, dando a energia necessária para a gente poder perceber melhor os ensinamentos da noite. Como contribuição para a harmonização do ambiente, nós vamos tomar aqui o livro Sinal Verde, pelo espírito André Luiz, na psicografia do querido e saudoso Chico Xavier. Número 14, ante os pequeninos. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se, por isso mesmo, um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz. A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que lhe demos agora. Toda criança é um conjunto espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs, apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós, e chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas ou de formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis, e não a você. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa,
por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. Abençoada tarefa, não necessariamente fácil, não necessariamente simples. Como de costume, antes de toda a atividade na Casa Espírita, nós fazemos uma prece, buscando de fato elevar os nossos pensamentos, deixando de lado a correria, os conflitos, as preocupações, a rotina e nos permitindo, mesmo que por alguns instantes, buscarmos essa comunhão com espíritos do bem, com o nosso querido Mestre Jesus, com Deus, nosso Pai Criador. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por nova oportunidade de aqui nos encontrarmos, reunidos em vosso nome, buscando aprender, buscando nos tornar pessoas melhores, mais sensíveis, menos rigorosas, buscando retomar a pureza das crianças na simplicidade, na inocência, muitas vezes importante e significativa, mas na sinceridade, no sorriso verdadeiro e fraterno, testemunhando o que sente e o que percebe. Abençoa, Senhor, nesta noite, a nossa expositora, Cláudia Chaves, que vai nos trazer um assunto, objeto de seu estudo, seguramente nos fazendo aprender mais, refletir, perceber novas nuances sobre o papel dos pequeninos nas nossas vidas. E como Jesus nos disse, que tal nós nos espelharmos neles também em múltiplos aspectos. Abençoa-nos a todos, aos benfeitores desta Casa Espírita Cristã, àqueles que aqui estão, aos que não puderam estar conosco por motivos diversos. Nós o sabemos, mas estamos juntos em comunhão de pensamentos. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Cláudia, a pessoa. Boa noite a todos. É uma alegria aqui estar mais uma vez, diante de amigos, rogando ao Pai que nos ajude para falarmos de tema tão agradável para todos nós, que nos toca, que nos emociona. Com a página inicial já dá uma mexida em nossos corações. E não por acaso Jesus disse isso, né? Deixai que venham as minhas criancinhas. E quando nos reportamos a essa passagem, nós ficamos imaginando que momento abençoado foi esse. Porque na passagem do Mestre, por aqui, todos aqueles que sabiam que o Mestre passaria por determinado lugar, eram tocados e tinham o desejo de encontrar essa luz, de encontrar com esse Messias. E nessa passagem da Bíblia, nós vamos encontrar aquelas mãezinhas que com certeza cataram seus filhinhos e levaram até lá. Nós não faríamos o mesmo? Se soubéssemos que teria o Mestre por aqui, quem não pegaria um rebento e não levaria até lá, sonhando em receber a bênção do nosso guia e modelo do Mestre Jesus? E assim essas mãezinhas fizeram. Aí a gente começa a imaginar, onde tem criança vai ter no mínimo barulho, né? No mínimo, no barato nós vamos ter um alvoroço, porque onde tem criança é isso, é normal da criança. E quando aquelas crianças todas chegaram lá, né, os colaboradores do mestre, os discípulos, logo, né, chega para lá com essa criançada, está tumultuando aqui, né, vamos, nada de criança por aqui para não atrapalhar. Que nós temos o hábito de fazer isso. Antigamente até mais. Hoje em dia a criançada está dominando, né? Está mandando e desmandando. Mas nem sempre foi assim. E criança era separada. Só que o Mestre chama
pede que deixe que as crianças cheguem até ele e com carinho abençoa a todas as crianças. E quando a gente para ler essa passagem, a gente fica muito feliz. E ficamos torcendo para que nesse momento, porque como o mestre também deixou para a gente, onde tiver 2 ou mais reunidos em nome dele, ali ele estará. Então nós contamos que ele está aqui conosco. Porque chega onde os corações estão, onde os pensamentos estão conectados no bem, ali está a presença do Mestre Jesus. Então que essa presença nos valha nessa noite, que a gente possa aproveitar um pouquinho dessa troca, desse bate-papo, que com certeza é só um iniciozinho para aguçar as nossas mentes. Essa mensagem, né, deixai que venham as minhas criancinhas, está no nosso Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, lá nas Bem-aventuranças. E nas instruções dos Espíritos, eu destaquei aqui só um trechinho para a gente começar o nosso bate-papo. Bem-aventurados os que têm puro coração. Esse é o título do capítulo. Está no item 18. Disse o Cristo: deixai que venham a minhas criancinhas, profundas em sua simplicidade. Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Eu gosto muito quando eu leio esse ainda, porque, como diz aqui, que ainda, quem são esses que necessitam do Mestre? Que estamos na infância, nós ainda estamos nessa infância espiritual. Nós somos crianças ainda, espiritualmente falando. Nós temos muita dificuldade, a gente escorrega e cai em todo momento. A gente pensa que vai avançar e dá uma caída. Então esse é o convite. E quando nos fala aqui, ó, essas criaturas fracos, escravizados, viciosos, todos em busca da palavra do Mestre. E quando diz aqui que ainda não está naquela categoria superior da razão, de uso total do discernimento, mas quando diz ainda, a Joana de Ângeles usa muito esse termo ainda, e isso para mim é maravilhoso. Quando eu comecei a ler textos de Joana, e que ela vem, faz sempre uma exploração do nosso ser psicológico, da essência, e ela nos apresenta tudo que ainda alcançaremos. E quando ela diz esse ainda, para mim, soa como algo muito positivo, que faz com que a gente tenha certeza que alcançaremos. Ainda não chegamos, mas é o vir a ser. Seremos anjos, seremos felizes, seremos pessoas do bem. Ainda estamos no caminho. E nós vamos encontrar sempre essas informações também, que estamos em construção. Ninguém aqui está pronto. Por isso somos todos iguais. Todos filhos de Deus, buscando esse vir a ser. Essa essência divina que habita em nós e que há de fluir e que há de um belo dia nos transformar em seres verdadeiramente divinos. Por enquanto, sabemos que a essência está aqui, mas temos dificuldade ainda de fazer com que essa essência se desenvolva. Então, nós vamos encontrar aqui, nesse trecho, né, dizendo da importância da criança, de deixar que essas crianças venham, foi a mensagem do Cristo. E nós vamos hoje tentar fazer 2 momentos. Um da gente entender que criança é essa, e um outro momento
a nossa essência infantil que está por despertar e como podemos nos melhorar todos os dias, aproveitando essa criança que habita em nós. Então, o reino dos céus pertence às crianças. É o que vai nos chamar a atenção aqui. E nós vamos encontrar o Pastorino, no livro do Evangelho segundo o Pastorino, trazendo para a gente essas qualidades da criança. Nós vamos encontrar vários expositores, muito material com esse tema. Eu acabei selecionando a fala do Pastorino porque eu achei bem pertinente a maneira que ele vai nos apresentando essas qualidades. Porque nós vamos encontrar também no Livro dos Espíritos nos informando isso, das qualidades necessárias para a gente ir avançando. Então, aqui o Pastorino, nesse Evangelho segundo o Pastorino, ele destacou esse trecho também, e nós vamos encontrar até aqui nesse livro maravilhoso, para quem está estudando como eu, o Evangelho Rede Vivo. Aqui nós temos esse estudo do Pastorino falando desse trecho do Evangelho de Jesus. E ele destacou o seguinte: quais as qualidades que a criança tem? Uma criança em tenra idade, os pequeninos. E nós sabemos também que a infância nos homens é a maior infância que existe. O período maior que se tem entre os animais é o hominal, somos os homens. Por quê? Porque é a fase que nós estamos ali para receber a educação. Isso nós vamos encontrar na doutrina espírita e vamos encontrar na ciência também. A mesma informação. Que essa fase da infância é a fase da formação e é o momento que se está pronto para receber. E nós aprendemos, junto ao estudo da doutrina espírita, exatamente isso. Que essa fase da infância, a primeira infância, que vai mais ou menos até os 7 anos, é a fase da educação. É a fase que o espírito está pronto para receber a informação. Então, o Pastorino vai destacar aqui que a criança em tenra idade tem humildade, amor, ânsia de saber, perseverança, inocência, simplicidade, docilidade de deixar-se guiar. Essa humildade nessa criança, como que ele vai caracterizar isso? Que a criança está sempre disposta a reconhecer a sua incapacidade e a esforçar-se por aprender, sem pretender ser nem saber mais que o instrutor. E essa qualidade é básica na infância, que aceita o que se lhe ensina com humildade e fé. Regra geral, a criança está pronta para aprender. Se a gente souber conduzir, ela vai nos aceitar muito bem. Diferentemente de nós, que muitas das vezes nos colocamos para aprender algo, e mal o instrutor começa a falar, a gente acha que sabe mais do que ele. Isso eu já sei. Nós, depois que crescemos um pouquinho, muitas das vezes a gente tem dificuldade de aprender por conta do que a gente já traz de informação e que nos atrapalha no aprendizagem. O amor, que se prontifica sempre a perdoar e esquecer as ofensas. A criança pode brigar a supapos e pontapés e sair apanhando, mas na primeira ocasião vai novamente brincar com quem a maltratou, esquecendo-se totalmente do que houve. E quantas vezes nós, desavisados adultos, brigamos com a criança que ela, não tem vergonha, vai lá brincar de novo, apanhar de novo. Não é? A gente que já cresceu mais um pouquinho tem esse mau hábito. Então, quando fala aqui, esquecer, gente, totalmente. Esse totalmente, né? A ânsia de saber coisas que as crianças possuem até chegar, por vezes, ao ponto de exasperar. No mais, vemos com suas perguntas constantes, embaraçosas e indiscretas, jamais dando-se por integralmente satisfeita. Nunca
nunca a resposta está suficiente para a criança estar sempre faltando alguma coisa. Mas por quê, prof? E esse mais por quê, Fica. ele fica. É muito bom isso. A perseverança. Quando quer uma coisa, não desiste, mas usa de todas as artimanhas até consegui-la. Com incrível persistência e teimosia, obtendo o que quer, às vezes pelo cansaço que causa aos adultos. Tanto a porrinha que a gente sente, não é assim? Então, a criança, ela não desiste. Ela insiste. Ela ganha gente pelo cansaço. A inocência. Sem qualquer malícia, diante de quaisquer cenas e situações. Para as crianças, tudo é natural e limpo. Mormente se são educadas sem mistérios, nem segredos, pois a maldade ainda não viciou suas almas. E eu sempre lembro, quando eu leio isso, de que uma professora de psicologia que dizia pra gente que a criança entra na escola redonda e sai quadrada. Porque quando chega na escola, ela chega cheia de vontade de saber, de aprender, né? E esse símbolo redondo é do movimento permanente. E aí a gente começa a botar, né? Encaixar. É assim que funciona. Aqui, assim, e bota. Né? Então chega redonda e sai quadrada. Eu sempre lembro dessa frase dessa professora de psicologia. A simplicidade, tudo fazendo sem calcular o que dirão os outros, sem ter preconceitos nem procurar esconder qualquer gesto ou ato, mesmo aqueles que os adultos hipocritamente classificam como vergonhosos. A criança, ela simplesmente faz. E há pouco tempo eu até ouvi uma matéria em que a criança falava isso, nessas pesquisas que passam aí na TV, que a mãe chamava a atenção dela de alguma coisa que ela fez e que não estava certo. Aí a criança fala assim, mas eu não podia ser eu. Eu não posso ser eu. Né? Que a gente começa a enquadrar. Então, aquilo que pra gente é vergonha, a criança simplesmente foi espontânea. E nós começamos a enquadrar. A docilidade de deixar-se guiar. Confiantemente pelos mais idosos, sem indagar sequer aonde vão. Não podem imaginar traições nem enganos, porque eles mesmos são incapazes de fazê-lo e julgam os outros por si. Então, pela simplicidade da criança, por ela aceitar ser guiada, ela vai. É aí que a gente tem que tomar cuidado e orientar para a vida e ficar atento, porque qualquer um leva, né? Assim. Tem uma pesquisa aí que foi feita há um tempo atrás por um grupo de uma universidade e viralizou aí a pesquisa, que mostrava exatamente isso. Que acho que a criança num parque de diversão, acho que era assim a cena, e o pesquisador falava para a mãe ou para o pai que ia chegar até aquela criança e ia levá-la para onde ela quisesse, e os pais não acreditavam nisso. E ele deixava a pessoa observando e ia até lá e mostrava para o pai ou para a mãe ou para quem estivesse com a criança que ele conseguiu levar a criança para onde ele queria levar. Então, é uma pesquisa séria, é real, de uma universidade, e a criança era isso. E o que ele usava? Depois ele contou, né? Nessa pesquisa eles mostram. Ele chegava para a criança e comentava que ele tinha um cachorrinho, e geral a criança gosta do bichinho, e ele dizia que tinha aquele cachorrinho, onde ele ia levar a criança tinha mais cachorrinhos, e daqui a pouco lá estava a criancinha dando a mão, indo com ele. E o estudo comprova que é fácil fazer isso. Porque a criança é isso, ela vai
dá a mão e segue. Então vamos ter cuidado com a nossa criança e com aqueles que nos são confiados, para a gente não perder e não deixar que qualquer um carregue para onde quiser. Principalmente nos aparelhinhos, hoje que a criançada, a gente, por ignorância nossa, estamos acreditando que a criança está ali, está calminha, está quietinha, está sossegadinha, brincando naquela telinha, inocentemente. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Então tenhamos cuidado com o que está chegando a essa nossa criança, né? Como foi na página que o Paulo leu aqui para gente, é nossa responsabilidade, esses que nos chegam. O que a gente está deixando para essa criança? E é interessante também da gente lembrar que quando nós vamos ver a história de Jesus criança, nós vamos ver que Jesus em criança, ele cumpriu com o dever tal qual era a época, tal qual se convencionou naquele momento, a educação dos pais, ele aprendeu o ofício de José, que era o pai, ele treinou lá, junto ao pai que era carpinteiro, e ele seguiu exatamente aquelas convenções. E nós vamos lembrar que nessas histórias antigas, a lembrança da infância e aquilo que foi aprendido na infância, em determinado momento tem grande valor, que é o que se tem, e vai se lembrar lá do que teve no início, da cidade onde viveu, das memórias com a família. Então, tenhamos cuidado hoje, o que nós estamos deixando de legado para a nossa criança de hoje. Para aqueles que estão sendo confiados a nós, seja na condição de avô, de tio, ou de professor, de evangelizador, de vizinho, de amigo, de criança, de madrinha, do nosso convívio. Todos que nos chegam, nós temos responsabilidade. O que será que nós estamos deixando para ser lembrado na fase adulta dessa criança? Que lembranças elas terão? O que a gente está ensinando? Estamos apresentando Jesus para elas como o grande herói? Que Jesus tem superpoderes. Ele é superpoder. Não é ficção, é real. Estamos falando de Jesus para a nossa criançada, estamos apresentando esse mestre. Estamos contando para eles que isso é verdadeiro, não é história da carochinha, não é de mentirinha, é de verdade. E aí a gente pensa, mas é muito difícil, a minha criança não aceita. Tá. Na hora que a criança está correndo, está no alvoroço, está brincando, nessa hora não rola. Mas tem um horário que a gente consegue fazer isso. E com os nossos jovens principalmente, porque a juventude então fica mais distante ainda. Aí a gente pensa, como é que eu vou acessar o meu jovem? Convidando-o ou falando de Jesus para ele. Será que eu preciso falar? Tenho obrigação de falar. Igual ensina a escovar dentes. Igual ensina que tem que estudar. A gente tem que falar de Jesus, porque na hora da dor, aonde a gente vai encontrar um pai? Então, tenhamos esse cuidado. E como vai acessar o jovem? No momento do sono. Nós vamos encontrar também nas mensagens bíblicas as narrativas dos sonhos, dos sonos, do que foi vindo. Nós vamos encontrar em várias narrativas aquilo que chegou através de sonho. Nós vamos encontrar desde a história do nascimento de Jesus. José teve sonhos. Nós vamos encontrar narrativas assim. E que sonhos são esses? É um momento do sono em que a gente recebe a ajuda, a orientação. Então, como é que eu vou acessar o meu jovem? Eu vou orar no momento que ele está dormindo. Eu vou fazer essa conexão com esse espírito que dorme. Eu vou pedir ao anjo da guarda, ao protetor dele, para acessar de alguma forma. A oração tem poder, meus amores. A oração tem poder. Oração de mãe salva. Mãe tira das trevas. Nós sabemos disso. Tanto aqui no plano físico, como também temos essas notícias que a espiritualidade faz com que chegue até nós essas informações. O amor
cobre a multidão de pecados. E o amor movimenta essa energia. Então, vamos fazer isso. Está difícil, tá? A moçada não está conectada, a gente não está tendo acesso. Tranquilo. Vamos acessar durante o sono. Vamos buscar essa conexão enquanto dorme. Vamos orar, vamos mentalizar, vamos pedir ao anjo guardião para inspirar, porque nós não podemos perder. Então, e continuando aqui, eu fiz um link aqui pra gente com um livro que eu adoro, não sei se vocês conhecem, quem não conhece pode, tem até em PDF, O Médico Jesus, José Carlos de Luca. Não é uma psicografia, mas a gente, quem lê o livro, quem acompanha, vê que a página, a apresentação do livro é por nada mais, nada menos que o Dr. Bezerra de Menezes. Então a gente vai observar que realmente tem muita inspiração ali. E O Médico Jesus é um livro que o José Carlos de Luca escreve e que faz assim, cita várias situações nossas do dia a dia e nos apresenta Jesus como médico em todas as nossas situações. E tem uma página, tem um capítulo que ele fala dessa criança e faz um link com essa passagem do Evangelho e eu trouxe algumas coisinhas aqui para a gente observar. Então, no livro O Médico Jesus, José Carlos de Luca, ele tem lá um capítulo que é intitulado A Criança Cura. E ele destaca esse trechinho de um poema de Fernando Pessoa, que diz assim: a criança que fui chora na estrada. Deixei ali quando vinha ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Esse é um trecho do poema de Fernando Pessoa. E ele diz assim, que muitos de nós adultos, muitos buscam saúde para serem felizes. Estamos andando na contramão. Busquemos primeiramente a felicidade e a saúde virá por consequência. Esse é o roteiro proposto por Jesus ao nos ensinar que deveríamos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, porque tudo o mais nos seria acrescentado. E como buscar isso? Vamos ver o que mais ele traz aqui para a gente. Muitos, quando estamos doentes, muitos enfermos vivem mal-humorados, azedos, pessimistas, agressivos. Portanto, não buscam o reino de Deus em si mesmo. Por isso, a lâmpada da saúde não se acende quando a mente está em trevas. O ser humano é feliz quando ele coloca alegria em tudo que faz. E a alegria é um dos melhores tônicos para a saúde. Busque saber se a doença não é um grito de sua alma, dizendo que está insatisfeita com a vida que você está levando. Ajuda muito nessa hora voltar ao passado e reencontrar os sonhos da sua criança. Pois os pesadelos de hoje são a sombra escura dos sonhos do ontem que não se viveram. Lembre-se da sua infância. Irá se recordar que, com muito pouco, você era feliz, porque seus sonhos eram alimentados a todo instante. Com sua criatividade e imaginação, um simples cabo de vassoura se transformava numa espada mágica de um super-herói. Com uma bola de meia em uma rua esburacada, nos sentíamos como um verdadeiro astro do esporte. Tomávamos chuva, andávamos descalços, ficávamos no sereno, vivíamos com as mãos sujas de terra e, quando doentes, nos tratávamos com o farmacêutico do bairro. E por que agora você tem mais facilidade e não desfruta a mesma alegria de viver? Porque largou sua criança em algum trecho do caminho.
Conecte-se com a sua criança interior. Ela saberá apontar o que está faltando para você ser feliz. Busque cada vez mais fazer o que gosta. E se não puder fazer tudo o que gosta, aprenda a gostar de tudo que faz. Eis aí o segredo da felicidade. Desperte a criança que ainda vive em você. Deixe que ela lhe traga mais alegria, espontaneidade, curiosidade, espírito de aventura, contentamento, criatividade, divertimento, pureza. Aí está o verdadeiro laboratório de remédios poderosos para curar qualquer doença. Jesus falou que somente entrarão, aqui é reino, tá, gente? No reino dos céus, os que se assemelhem às crianças. Está lá na mensagem que a gente começou. Essa pureza, que pureza é essa? Aquelas qualidades que nós vimos lá, que se apresenta para nós. Então, Jesus nos apresentou essa pureza. E que pureza seria essa? É buscar a essência, que é uma essência que nos falta. Quando nós, às vezes, lemos uma mensagem, basta a gente entender, mas como que é essa questão de pureza? Basta ver, a gente está sempre, vai ler uma mensagem, a gente sempre quer saber a intenção. Às vezes a pessoa bota uma mensagem simplesinha lá e a gente deve falar, isso aí é um recadinho para mim. Eu estou entendendo. Qual você... Ah, não botou isso de graça, né? Porque nós já viemos nós viemos armados. Nós viemos armados. Certa vez, eu me lembro que teve uma polêmica numa prova de vestibular, que botaram lá um poema do Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, é um poema muito conhecido do Drummond. E deu uma maior confusão depois, na hora da correção, da prova, porque a análise que fizeram daquele trecho do Drummond, o próprio Drummond contestou, que disse que não foi nada daquilo que ele quis dizer quando ele falou que tinha uma pedra no meio do caminho. Quando ele disse que tinha uma pedra no caminho, era só uma pedra mesmo. E aí houve uma grande polêmica e costumou-se depois a evitar de colocar esses poemas ou certas coisas assim, porque o poema, ele é sugestivo. Ele não é igual a matemática, 2 mais 2 igual a 4, ele sugere. E aí, por conta do Drummond ter entrado, né, para contestar as respostas que a universidade deu para o poema dele, e foi uma bela confusão na época, tem algum tempinho isso, né? Foi uma bela confusão, começaram então a evitar de colocar esse tipo de situação quando o autor não estava vivo. Evitar problema, porque o Drummond questionou em relação a isso. Então, essas questões, a gente tem mania de ficar, às vezes a pessoa fala uma coisa e a gente está, não falou isso de graça, ele quis dizer mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é por nossa conta. É aqui, ó, é na cabeça da gente que está. Aí a gente vai descobrir que essa pureza está nos faltando. Está nos faltando a gente aceitar simplesmente aquilo. E imaginemos até que quisesse dizer mais alguma coisa, mas faz de conta que eu não entendi. Tem hora que a gente se fazer de bobo ajuda a caminhar. Porque hoje a gente pensa, querida, não entendeu. Mandei lá a mensagem, a pessoa não entendeu. Beleza, vai e a vida segue. Então, nós é que criamos muitos problemas para a nossa vida. Coisa que com a criança não acontece. Eu me lembro que uma vez eu falei com meu sobrinho, quando era pequenininho, falei assim, ai, poxa vida, ele nem me dá bola. Daqui a pouco apareceu o vizinho lá com a bola para me dar. E eu fiquei morrendo de vergonha. Porque a minha fala tinha uma intenção. Mas a criança não tem isso. E ele veio e me deu uma bola. Então, a bola é bola. A bola é bola.
Nós é que estamos, muitas das vezes, com a nossa mente conturbada. É que nos falta o quê? Essa pureza que tem na criança. A criança está sempre confiando. Ela vem e se entrega, ela se joga. É o que Jesus falou. E aí, finalizando aqui já a nossa mensagem, né? E poderíamos completar quando fala ali, né? Como Jesus disse que o reino dos céus é para as crianças. E poderíamos completar que somente entrarão no reino da saúde os que viverem a felicidade de uma criança. Né? Então, no capítulo 17 desse livro Médico Jesus, o Zé Carlos de Luca, ele faz essa conexão para a gente da criança que habita em nós, para a gente voltar a reencontrar essa criança, para buscar lá no nosso íntimo aquelas qualidades que a criança tem. Ser criança é ter esperança. E nós estamos precisando cada vez mais de alimentar essa esperança, de alimentar esse germe divino que habita em nós, que é luz, é amor. Fomos criados para o amor. E o que habita em nós é puro e é verdadeiro. Nós somos filhos de Deus e estamos todos aqui num grande emaranhado tentando conviver uns com os outros. Que nós tenhamos esse desejo sincero de enxergar o mundo com mais simplicidade, de nos desarmar, mas desarmar de toda forma, de pensamento, de crítica, de julgamento. Quando vier para a gente o pensamento, porque vai vir, ele me mandou essa mensagem, ele quis dizer alguma coisa. Vai vir, porque nós somos isso. Quando vier, vamos desfazer, vamos desconstruir isso. Vamos desconstruir. Ela pode não ter sido nada disso. Vamos mandar uma mensagem boa. Até quando chegar para a gente algo muito pesado, porque chega também, com todas as letras, com todos os sons também chega, vamos retribuir com uma mensagem do bem. Vamos nos esforçar para sermos como criança, buscando alegria, tranquilidade, esperança. Vamos semear o bem. E esse mês, que é o mês, né, de outubro, que é mês das crianças, que é um mês que a gente comemora o nascimento de Kardec, Francisco de Assis, que traz sua mensagem. Quando a gente quer falar de pureza, eu não entendo pureza, muito simples. Francisco de Assis é o símbolo da pureza. Eu não entendo, não sei o que fazer, mas a oração de São Francisco. Imediatamente a gente vai mudar a faixa vibratória. Automaticamente a gente vai entrar numa outra frequência. Senhor, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Francisco de Assis é o símbolo da pureza. Eu não entendo o que é ser puro de coração. Pega lá a mensagem de Francisco de Assis, que a gente vai pelo menos encontrar um refrigério na nossa alma e fazer com que isso reverbere, fazer com que isso se movimente para a gente e para o outro. E que a nossa criança, essa essência divina que habita em nós, que a gente vai lá no fundo buscar, para trazer para a gente energia, que é o que não falta na criança, a disposição e a energia. Então, muito obrigada pela paciência de todos. Obrigada por mais essa noite, que a gente possa sair daqui melhor do que chegamos, levando conosco uma sementinha de esperança. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento em agradecimento. Ó Pai, que nos criaste simples e ignorantes, e permitiste que tivéssemos uma caminhada pela frente para fazermos escolhas. Que possamos, ó Pai, fechar os nossos olhos e mergulharmos lá na essência divina que habita em nós, buscando essa luz
simples, verdadeira e tranquila. Que possamos encontrar a criança que deixamos lá atrás, repleta de vontade de aprender, de confiança, de docilidade, de simplicidade, humildade, de confiança. Que possamos, ao reencontrar essa criança, voltarmos para a vida que temos com mais tranquilidade, com fé e confiança no Pai, no Mestre Jesus, nos amigos espirituais e naqueles que estão aqui conosco nessa caminhada. Que tenhamos um olhar fraterno, que daqui do nosso coração para os nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de profissão, nossos vizinhos, nossos companheiros de caminhada, nós possamos enviar o melhor sorriso, o melhor olhar, e que isso seja o suficiente para caminharmos juntos, tal qual a criança, de mãos dadas, confiando uns nos outros. Que a tua paz seja a nossa paz. Muito